Beleza, minha gente? Vamos lá para mais uma resolução de uma questão da UERJ da prova de 2020, segunda aplicação, pessoal, questão de número 5, tá? Essa questão é aquela que fica junto com umas questões ali no início da prova, que tem uma interpretação de texto, um texto para se ler e uma questão para responder. Na verdade, você nem precisava do texto para estar respondendo essa questão, apesar de ter o texto lá antecedendo essa questão, tá bom? Ele fala assim para nós: isso é apenas a ponta do iceberg. É uma metáfora utilizada em contextos onde há mais informação sobre um determinado fato do que se pode perceber de imediato. Essa analogia é possível, pois 90% de cada um desses blocos de gelo estão submersos, ou seja, não estão visíveis. Essa característica está associada à seguinte propriedade física do iceberg. Então, ele quer aqui que você fale da flutuação, tá? Ele quer que você pense na flutuação do iceberg e no fato de que 10% do iceberg está fora d'água e 90% do iceberg está dentro d'água. Beleza, pessoal? Quando nós falamos de flutuação, o que nós temos que lembrar? Nós temos que lembrar do seguinte: tá aqui um iceberg, é mais ou menos isso, né? Você tem a maior parte dele dentro da água e a menor parte fora da água. Então, olha só que interessante. Como é que uma coisa flutua? Na verdade, nós temos a ação de duas forças aqui. A primeira força seria o peso do gelo, o peso do gelo. Mas existe uma segunda força, que é a força que a água exerce sobre o gelo, que é chamada de força empuxo. Então, eu tenho de fato duas forças, o peso e o empuxo. E se isso está flutuando, pessoal, a condição de flutuação qual é, Ricardo? A condição de flutuação é que o peso tenha o mesmo valor do empuxo, que o módulo do peso seja igual ao módulo do empuxo. Peso do gelo e o empuxo produzido pela água, tá bem? Então vamos lá, olha só, quem que é o peso? O peso é m, massa do gelo, vezes a aceleração da gravidade. E como é que se calcula a força empuxo? A força empuxo é a densidade do líquido, o volume de líquido deslocado, vezes o g. Quem é o volume de líquido deslocado? É o volume de gelo que está dentro d'água, tá? Então ele falou lá no enunciado, por exemplo, que 90% do bloco de gelo está submerso. Então o volume de líquido deslocado seria 90% do volume de bloco de gelo, tá bom? Feito isso, repara uma coisa. Eu vou cortar G com G, tem G dos dois lados, e eu posso lembrar o seguinte: posso lembrar que a massa do gelo, quem é a massa do gelo? É a densidade do gelo vezes o volume do gelo. Então eu chego numa expressão, ó, densidade do gelo vezes volume do gelo igual a densidade do líquido vezes o volume de líquido deslocado. Então olha só que interessante. A gente pode montar a igualdade da seguinte forma, ó: densidade do gelo sobre densidade do líquido igual a volume do líquido deslocado sobre volume do gelo. Então, olha só que interessante, pessoal. Automaticamente, o volume de líquido deslocado depende da densidade do gelo comparada à densidade do líquido. Então, meus queridos, a única alternativa aqui que diz respeito à densidade é a alternativa da letra C, beleza? Valeu, galera! Até a próxima!